Bom, de Ribeirão Preto, a gente vai a Brasília. A oposição afirmou ontem que conseguiu todas as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI para investigar o esquema bilionário do INSS. Quem traz os detalhes dessa informação é a Aline Becht, que volta aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Aline. Exatamente, Soraya. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, chegou a afirmar que a oposição ao governo federal tem cerca de 171 assinaturas para poder protocolar esse pedido de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que visa investigar as possíveis fraudes do INSS em relação justamente aos descontos indevidos em folhas de pagamento de previdenciários, especialmente de aposentados e pensionistas. A motivação dessa CPI surgiu após a deflagração da operação que está sendo realizada pela Polícia Federal, também pela Controladoria Geral da União e pelo governo federal, que cumpriu 211 mandados de busca e apreensão, mandados judiciais e 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 estados. Portanto, é uma operação em larga escala, não acontece somente aqui em Brasília, mas em várias regiões do país. E aí, agora, essa CPI, o intuito dos parlamentares é se debruçarem sobre esse tema para poder investigar essas fraudes do INSS. A investigação identificou justamente essas irregularidades nas folhas dos pagamentos de aposentados e pensionistas. E aí eu destaco a vocês que desde 2023... a Controladoria da União tem feito uma auditoria em relação a essa suspeita. Eles já vinham suspeitando de algumas entidades. Eles realizaram auditorias com 29 entidades com acordos de cooperação técnica coligados ao INSS, ao Ministério da Previdência, e foi identificado nesse levantamento da Controladoria Geral da União. Eles fizeram esse levantamento, essas entrevistas com cerca de 1.300 aposentados, que eles identificaram ali que sofreu esses descontos de 29 entidades. E aí eles se deram conta de que a metade, ou pelo menos a grande parte dos aposentados, não sabiam desses descontos ou não tinham autorizados esses descontos em suas folhas de pagamento. E aí a CGU identificou que 70% das entidades analisadas, elas também não entregaram a documentação necessária para estarem atuando nesse acordo de cooperação técnica com o INSS. Então, além de estar ocorrendo esse desconto indevido na folha de pagamento, essas entidades também estavam irregulares para atuar com esse procedimento dentro do INSS. E aí eu destaco a vocês, mais uma vez, só para concluir, a senadora Damares Alves, do PL, do Republicanos, melhor dizendo, daqui do Distrito Federal, solicitou à Procuradoria-Geral da República uma investigação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, por uma possível omissão nesse caso. Inclusive, o próprio Lupe esteve ontem na Câmara dos Deputados, na Comissão de Previdência, e o ministro chegou a pontuar que ele sabia, sim, desse esquema, já sabia há um tempo do que estava acontecendo dentro do INSS, mas que ele preferiu aguardar uma análise interna, aguardar uma apuração, uma documentação que ele solicitou internamente antes de tomar alguma decisão em relação a isso. Então, a gente segue por aqui agora acompanhando, além da investigação que está sendo conduzida pela Polícia Federal, também essa possível instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as fraudes no INSS, e é claro também que o ministro deve ser convocado para comparecer em outras audiências públicas no Poder Legislativo. Eu volto com você, Soraya. Obrigada, Aline, por todas as suas informações. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, a Deise Ciocari e também o Cristiano Beraldo. Beraldo, o fato é que o ministro Carlos Lupe está cada vez mais pressionado, né? Essas investigações apontam que, claro, tudo aconteceu antes mesmo da gestão dele, foi passando de gestão em gestão, mas acabou tomando um rumo e uma escalada muito maior agora, né? E agora essa possibilidade de abertura de uma CPI se faz importante nesse momento, diante de toda essa fragilidade política que vai se criando, para conseguir responsabilizar todos os envolvidos, né? Pois é, Soraya, essa CPI me parece fundamental, porque é um caso escabroso. Não se pode permitir que aposentados tenham retirados da sua aposentadoria valores, sejam os valores que forem,
1, 2, 10, 20, 40 ou 100 reais, porque esse dinheiro pertence aos aposentados. E não há justificativa para alimentar esse esquema de débitos diretos na aposentadoria para coisas absolutamente supérfluas, não necessárias, não essenciais. Ora, se alguma associação tem um serviço que seja de interesse de alguém, ela que convença esse alguém a pagar um boleto todos os meses, a fazer algum tipo de contratação que ela espontaneamente vai lá e paga. E não fazer um débito automático na aposentadoria antes desse dinheiro chegar na conta do aposentado. Então, obviamente, isso foi feito em conluio com pessoas que estavam dentro da estrutura do INSS. E ao ministro cabe ser responsável pelas operações que estão subordinadas ao seu ministério. Ele indicou o presidente do INSS, ele tomou conhecimento dessa fraude. E aí eu pergunto, qual é a dificuldade em se suspender isso? É medo de processo? Essas associações vão me processar. Que processem, mas não abra a mão da sua responsabilidade ocupando um cargo público. Esse tipo de covardia não convence ninguém. E é inacreditável que Lupe continue sendo ministro, apesar deste rombo de mais de 6 bilhões de reais no dinheiro dos aposentados. E o pior são as soluções propostas. Não, o governo vai pagar isso para os aposentados e depois a gente vê como fica. Não, tem que ter cadeia e demissão. Por enquanto, não vimos nada disso. Eu estava ouvindo você falar aqui, Beraldo, estava pensando no fato do Lupe ainda estar à frente do Ministério e eu lembrei de uma frase do Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, em que ele dizia que a corrupção das democracias ela começa com a indiferença. E talvez essa seja a maior tragédia do Brasil, se acostumar com coisas que a gente não deveria se acostumar, né? Essas pequenas tragédias, essas pequenas indiferenças. A gente está vivendo um absurdo, né? Essa fraude no INSS, ela é covarde, né? Ela é absurda, ela é fraudulenta. Você acaba roubando de quem já contribuiu a vida inteira com o Estado. Estado esse que deveria proteger essas pessoas, né? Mas como a gente já falou outras vezes aqui, esses aposentados eles não dão mais voto, é mais fácil você inaugurar um viaduto. E é um sistema que ele não opera num sistema internacional, são as elites fisiológicas que operam no subterrâneo dos bastidores políticos. Então eles só precisam de uma senha e uma assinatura para roubar daqueles que contribuíram a vida inteira. Então você fica assim, como que esse ministro, e ok, o Beraldo já falou e todos nós já falamos aqui, não começou sobre a administração dele, mas como que ele ainda está à frente do ministério? Porque esse escândalo, ele é mais do que um escândalo de corrupção, ele é um símbolo da falência moral do Estado. Eu espero que essa CPI faça com que o Palácio do Planalto, com que a sociedade se indigne com aquilo que deveria se indignar, que a gente não aceite mais esses absurdos e essas indiferenças, porque é a partir daí que a democracia começa a ser corroída. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa com quem contribuiu com o Estado a vida inteira.